Olá, eu sou a professora Maristela e você está no Estação Educação. Então, balança a cachola, que lá vem história. A história de hoje é sobre um tema, bondade. E a cor da bondade é branca, branca como a neve. E quem vai nos ensinar isso é uma moça, uma menina com 7 amiguinhos. E você já deve estar pensando quem é, né? Eu sei que você sabe. Então, vamos para a história? O sino vai tocar e uma história eu vou contar. E era uma vez uma rainha muito bondosa e também muito educada, que adorava ir para a janela ver as crianças do reino brincarem. E ali ela ficava, se divertia, conversava com elas, até que um dia ela fez um pedido. Como eu gostaria de ter uma menina com cabelos pretos como a noite, uma menina com um rostinho bem branquinho como a neve e com os lábios bem vermelhos, assim como as rosas do meu jardim. E assim aconteceu. A menina nasceu e ela cuidava da menina com muito carinho, até que um dia, infelizmente, a rainha faleceu. O seu pai, com tantos compromissos, resolveu se casar. Casou-se com uma senhora que se mostrava muito elegante, muito interessante, mas que tinha um segredo. Ela tinha um espelho mágico, um espelho que conversava com ela. Todas as manhãs, essa rainha ia para frente do espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho respondia: jamais no céu, jamais na terra, jamais em reino rico distante. Não há em nenhum lugar alguém tão linda e tão bela como a minha rainha. Assim acontecia todos os dias, porque essa rainha, que era a madrasta da Branca de Neve, era muito, muito orgulhosa e muito vaidosa. Certo dia, ela chegou em frente ao espelho e fez a mesma pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho então pensou em não responder, calou-se. Mas ela insistiu: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E tanto ela insistiu que ele respondeu: jamais no céu, jamais na terra, jamais em reino distante e rico por aí. Mais bela, muito mais bela do que a senhora, é a nossa Branca de Neve. Naquele momento, ela ficou enfurecida, nervosa, largou o espelho, foi correndo para o jardim chamar um caçador. O caçador já fazia alguns serviços secretos para ela. E um desses foi matar a Branca de Neve. Essa foi a ordem. Então ele correu, pegou a Branca de Neve e saiu com ela pela floresta. Quando chegou lá bem no meio da floresta, ele percebeu que a princesa era tão bondosa, mas tão bondosa e tão educada, que ele preferiu não matá-la. Ele soltou-a e disse para ela ir correndo procurar um lugar para se esconder. E assim foi Branca de Neve. Saiu correndo até chegar numa casa. Numa casa bem simples, humilde. Uma casa bem pequena, bem menor do que o palácio. E lá ela bateu 2 vezes, mas ninguém abriu. Então ela decidiu entrar pela porta. E quando ela entrou, ela encontrou algumas coisas muito pequenas. Pratos pequenos, copos pequenos, garfos pequenos, tudo muito pequeno. Até a
cama era muito pequena. Ah, e um detalhe, tudo era em 7. E ela achou aquilo muito estranho, muito esquisito, mas ela era muito bondosa, decidiu arrumar, deixar tudo um brinco. E depois que tudo estava limpo, ela então descansou, juntou as 7 caminhas e deitou. Ali ela dormiu. De repente, apareceram 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anõezinhos. E perceberam que a casa estava toda limpa e foram buscar a resposta para os seus questionamentos e encontraram Branca de Neve deitada, dormindo. Os 7 em volta dela, ansiosos, aguardando que ela acordasse. E quando ela despertou, foi uma festa. Eles a acolheram. E ela se tornou muito, muito querida e amiga de todos eles. Quando eles saíam para trabalhar, eles avisavam: Branca de Neve, não abra a porta para ninguém, deixe tudo fechado. Só quando chegarmos, você então abre e festeja conosco. E eles saíam todo dia, eles saíam cantando: eu vou trabalhar agora, eu vou trabalhar agora, eu vou. Branca de Neve ficava guardada, protegida dentro da sua casa. Ah, mas e lá? Lá no reino distante, a rainha novamente procurou um espelho para perguntar: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho não respondeu. Mais uma vez, ela insistiu: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho então respondeu: nem no céu, nem na terra, nem em reinos ricos distantes. Tão bela, mais bela do que a rainha, ainda é Branca de Neve. Naquele momento, ela enfurecida jogou o espelho lá para trás. Ficou nervosa e se mostrou de fato quem ela era. Despiu-se de toda a realeza que tinha. Colocou a sua capa. Depois, o seu chapéu. Desceu até o calabouço e foi fazer um feitiço para acabar de vez com a Branca de Neve. Abracadabra, abracazum, transfira toda a feiura para a Branca de Neve, depois torne ela incapaz de se tornar melhor do que eu. Depois ela entendeu que não dava para ser assim e mudou o feitiço. Abracadabra, abracazum, traz alguma coisa que sirva de feitiço para acabar de vez com a Branca de Neve. Isso, de repente, apareceu uma maçã. Uma maçã enfeitiçada. Uma maçã envenenada. Ela deixou as coisas para lá e foi correndo pela floresta, se fazendo de uma pobre coitada senhora vendedora de maçãs. Chegou à porta da casa de Branca de Neve e, muito entristecida, coitada dela, começou a chamar. Até que Branca de Neve resolveu atendê-la. E quando ela entrou, Branca de Neve ouviu que ela estava adoentada, precisando de um copo d'água. Ela serviu-se da água e deu a maçã, dizendo estar muito grata. Branca de Neve comeu a maçã
e num instante desfaleceu. Ela ficou lá, deitada, dormindo um sono profundo. Então, a rainha má foi para casa para voltar de novo à sua vida costumeira. Colocou de novo a sua coroa e voltou a ser aquela rainha de todos os dias. Aí, de repente, os 7 anões chegaram em casa e encontraram Branca de Neve ali, dormindo um sono profundo, que eles não entenderam e acharam mesmo que ela estava morta. Choraram muito, se lamentaram. Depois, pegaram a Branca de Neve, colocaram dentro de um caixão cheio de flores vermelhas e saíram pela floresta, cantando uma melodia triste de enterro. Nesse momento, uma coisa muito especial aconteceu. Por ali passava um príncipe que procurava uma princesa para se casar. E quando ele ouviu a música, ele decidiu se aproximar. Quando ele chegou, ele viu a Branca de Neve e ele sentiu uma coisa tão gostosa por ela, até porque ela era vizinha do reino dele. E como ele entendeu que ela estava morta, ele então foi até ela e deu um beijo de despedida. Assim que ele a beijou, Branca de Neve despertou e foi o mais verdadeiro encontro de amor, uma dança de felicidade. Branca de Neve e o príncipe e os 7 anões. O príncipe a levou para o castelo. A rainha má foi para dentro do calabouço. Os 2 casaram e se tornaram uma família linda, maravilhosa. Mas tinha uma brincadeira que Branca de Neve sempre fazia todas as manhãs. Ela abria a janela do palácio, olhava as crianças e perguntava: crianças lindas, crianças amigas, existe no reino alguém mais bonita do que eu? E as crianças, todas elas juntinhas respondiam: todos são lindos, lindinhos, perfeitos, cada um do seu jeitinho. E essa foi a história de Branca de Neve. Essa história nos mostrou que quem age como Branca de Neve recebe grandiosas recompensas. Um coração cheio de bondade sempre vai estar cheio também de amigos. Então agora, o que você acha de fazer a maçã da história? Olha, é só você separar um pratinho descartável, tinta vermelha, pincel e uma tesoura. A tesoura, se você quiser cortar um pedacinho para mostrar a maçã mordida. E aí, o que você acha de produzir? Faça, porque eu vou fazer a minha. Agora, a história termina aqui, mas ela continua aí, fazendo a maçã, assistindo novamente a história, compartilhando esse vídeo com seus amigos e recontando a história para quem você quiser. Então, vai balançando a cachola e pintando, fazendo a arte.
da sua maçã.